com as unhas, inclusive esse paciente diabético? Quais cuidados deve Pronto. ter? O primeiro cuidado que o diabético precisa ter é a questão da sensibilidade. Ele precisa observar se ele tem total sensibilidade nos pés. Se ele sente a sola dos pés, se ele sente a ponta dos dedos, se ele está realmente com a circulação em dia. Né? Perceber vermelhidão, se tem algum tipo de foco de hematomas no pé, alguma alteração que não é do costume do pé daquela pessoa. Se ela já tem diabetes e ela percebe que que ele tem esse tipo de sintomas, automaticamente ela precisa ir para o médico. O médico, observando se tem alteração, ele vai encaminhar para o podólogo se não for algo muito grave. Por exemplo, os pacientes diabéticos crônicos que têm uso de insulina e têm a imunidade baixa ou rotativa, ela tem onicomicose presente em todas as unhas. Isso não sara facilmente com qualquer remédio na farmácia. Se não for tratado por um podólogo, isso não vai sarar. Então, é de extrema importância que ele perceba os sintomas dos pés. Se já tiver uns sintomas que não é normal da sua rotina, precisa sim procurar E se podologia. tratando de um paciente que não é diabético, quais cuidados Pronto. devemos ter com os pés? Os cuidados com os pés é lavar, secar direito. Né? Se você usa bota e sapato fechado, enxuga seus pés direitinho. Se possível, você borrifa álcool 70 dentro do seu sapato. Tá? Seca o sapato direitinho, deixa ali um pouco ventilando. Lava seus pés, né? Enxuga. Não usa talco. Gente, talco não é indicado para ninguém. Se você quiser usar talco, usa um spray, porque é bem melhor. Isso vai dar vamos dizer assim, vai melhorar, né? O talco, ele faz o quê? Faz crosta, ele dá aquele ar de suor dentro do sapato e aquilo vai gerando as crostas e aquilo vai simplesmente umedecendo mais o seu sapato. Então, se você tem micose nas unhas, o certo é você procurar podologia. Não adianta procurar medicação aleatória. Isso só vai piorar a situação. Se tiver qualquer outro sintoma, precisa realmente procurar a podologia. Mas no mais é você sempre manter os seus pés seco, arejado e limpo. Trocar as meias todos os dias também ajuda bastante. Nossa, Clarissa, né? Clarissa, chegou uma pergunta aqui rapidinho. Quais os cuidados que os pacientes devem ter com os pés e as unhas? Porque tem principalmente os homens, né, Adelson? Principalmente Sim, os homens têm dificuldade para ir na manicure. é. Aí as unhas crescem de qualquer jeito e há os cantinhos, que é o que vai dar unha encravada. Geralmente os homens só procuram a podologia quando tá ou com a unha muito encravada ou quando ele percebe que aquela unha dele está realmente tomada por micose, né? E assim, geralmente tem uns que jogam bola, machucam a unha, perdem a unha e aquilo vira uma rotatividade, a unha nunca cresce, né? O cuidado que você tem que ter, principalmente se você joga bola, é laça a chuteira. Deixa ou então você compra uma maior do que o seu número para que isso se torne confortável. Você usar o sapato muito justo ou muito apertado nos seus pés sempre vai prejudicar suas unhas. Tem um ponto de pressão ali na frente que quando você dá passada, ela vai o tempo todo passando para frente e para trás e aquilo vai fazer um deslocamento na raiz Incomodando. da unha. Né? Então, sapato muito apertado não serve, tem que ser um pouco mais confortável. Se tiver com costura em cima da unha também, se a unha for sensível, ela também vai ter um problema. O cuidado com os pés é o que eu falei agora há pouco. Sempre manter arejado, manter, não deixar úmido dentro do sapato, passar o álcool 70 dentro do sapato que você está usando constantemente, é importante, trocar de meia, né? E ver se tem foco de bactérias, se tem foco de onicomicose nas unhas, e assim tratar da forma correta. No caso, o jogador de futebol, o cara que bate Sim, baba normal no dia a dia, acabou levando um pisão em cima sim, do dá. dedão, aí Uhum. vai ficar aquele hematoma em cima da unha. Isso. É tratado É também? tratado. A gente faz um furinho em cima daquela unha e a gente vai drenar aquele sangue pisado ali. Ele não vai perder Nossa, a não unha, sabia disso. não dói, ele não vai perder a unha, não vai gerar nenhum trauma. E a gente vai tirar aquele sangue ali, ele vai sair e aí a gente vai passar uma medicação e ele segue normalmente. Clarissa, nós temos épocas bem definidas no nosso país, o verão, e agora nós estamos vivendo o inverno. Sim, Né? Sapato molhou, o pé molhou, não tem jeito, é não tem jeito, inevitável. é inevitável. Né? No calorzão aí é o suor mesmo. Quais são as medidas que podem ser adotadas nesses casos? Eu sempre falo que no calor, se você puder usar um sapato mais arejado, é o melhor, é o mais adequado. Só que a maioria das pessoas não podem devido ao trabalho. Né? Então eu sempre falo, se puder, tira um pouco o pé do sapato
Em um momento que você estiver ali tranquilo, tira o pé do sapato, tira a meia, para ver se Relaxa você um pouco. relaxa o pé um pouco, né? Percebe, se puder passar também um álcool antisséptico nos pés para depois calçar novamente, faz esse processo. Molhou o sapato, molhou a meia, se você não tirar naquele momento, você já está correndo o risco de pegar alguma doença nos seus pés. Só o fato de você molhar os seus pés na água da rua, você já corre o risco. Eu já tratei várias pessoas que inflamaram a unha, pegaram onicomicose, infecção por causa da água da chuva. Pois é. Deixa eu te perguntar. Como é feito o tratamento e o atendimento domiciliar em idosos, acamados e pessoas com deficiência? Pronto. Esse também é um dos métodos desenvolvidos por mim, né, que eu já faço há muito tempo, que é o atendimento domiciliar para pessoas acamadas, pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade. Né? Eu vou na casa da pessoa, a gente faz uma avaliação anterior, assim como todos os pacientes, eu sempre faço uma avaliação anterior, explico direitinho como vai ser feito o tratamento, de que forma é feito, o que ele vai usar, o que ele vai fazer, que é para ele ter ciência antes de começar do que ele vai fazer. Né? E aí a gente segue fazendo os atendimentos domiciliar, vendo a necessidade daquele paciente e adequando a rotina dele. Muitas vezes são pacientes que não levantam da cama e tem todo um tratamento específico, né, para fazer com aquele paciente, que tem a circulação que já não existe mais, tem uma circulação comprometida. Então, tudo isso exige da gente um tratamento diferenciado. Né? Inclusive, também em crianças especiais, eu faço o mesmo tipo de tratamento também, tanto no consultório quanto domiciliar. Muito bem. As pessoas, só para a gente dar uma dinâmica aqui, ouvinte, Adelson, as pessoas que estão assistindo aí pelo canal no YouTube, pelo Facebook, Sim. às vezes ele não pegou a informação aqui na agora rapidamente, pode depois assistir Sim. em casa normalmente, porque ele que fica bom. gravado no YouTube e também no Facebook. Que legal. Então as pessoas podem em casa, à noite, tranquilamente, pode assistir, viu? Sim, Vai dar isso é tudo de extrema certo. importância. E é muito bom ficar gravado. Sim. A podologia em Alagoinhas é bem desenvolvida, é uma pergunta que eu faço a você, se ela é Sim. bem desenvolvida, e eu queria que você falasse sobre a mentoria podológica. Pronto. Aqui em Alagoinhas, a podologia está começando a ser bem desenvolvida agora. Mas ainda tem esse déficit que eu falei para você, da questão das medicações e desenvolvimento dos tratamentos. Né? Hoje, o que eu percebo mais, a reclamação maior das pessoas é o não ter resultado no tratamento. Né? Então, assim, quando elas conhecem o método, elas entendem que a podologia não é nada daquilo que elas vivenciaram. Por exemplo, tem pessoas que têm unha encravada, mas ela vai em um certo podólogo e ele trata aquela unha como se fosse uma unha encravada. Não, primeiro você tem que entender o paciente, avaliar, saber o que realmente ele precisa e a partir daí você começar a fazer. Né? A mentoria, ela foi desenvolvida para isso. Aquelas pessoas que não aderiram ainda a essa questão da medicação dentro da podologia e como tratar o paciente com medicação, mas você precisa ser formado em podologia, né, para poder receber esse tipo de mentoria, para que eu possa ensinar para você como você desenvolver um tratamento em cima daquele paciente e a partir daí você vai desenvolver o uso da medicação. Por quê? Uma medicação não é feita para todas as pessoas. Você tem o seu organismo, ele tem o dele e cada pessoa é diferente. Então, eu preciso entender você como um comum para entender como isso funciona para você. Então, não adianta chegar na farmácia e comprar a mesma medicação porque você viu seu amigo usando. Aquilo não vai funcionar para você da mesma forma. Então, a mentoria ajuda você a desenvolver isso aí dentro do próprio tratamento. Agora, as pessoas que têm rachadura nos pés, principalmente as mulheres que têm essa preocupação, né, de começa a calçar um sapato mais fechado. Essa rachadura nos pés passou pela podóloga, fez o tratamento, Sim. a limpeza, ele retorna de novo ou se retorna se a pessoa não tiver certos cuidados? Pronto. Entramos numa era de uma moda chamada plástica dos pés, que é uma forma mais fácil de fazer o tratamento plantar. Aí o que acontece com isso? A plástica dos pés é usado um ácido. E esse ácido ele é extremamente perigoso, mas ele facilita bastante o trabalho de quem está fazendo. Só que esse ácido, ele vai, depois que você faz o tratamento, seu pé fica lindo. Mas depois ele constantemente vai continuar descamando e formando pele grossa no seu pé. Então as pessoas não entendem que isso é um círculo vicioso. É fácil, mas é um fácil que você vai pagar mais caro. Então o tratamento plantar que é feito para esse tipo de tratamento, que tira calos, calosidades, rachaduras, ele não usa nenhum tipo de ácido, não usa emoliente, é feito totalmente natural. Com o uso do bisturi, não dói, não tem ferimento, mas a gente retira toda a pele morta, a rachadura e tudo que precisa ser retirado da planta dos seus pés na medida certa.
não pode passar, porque senão você não consegue pisar, né? E vai gerar incômodo. E aquele tratamento, se não tiver os devidos cuidados, a rachadura volta sim. Tem pessoas que têm a rachadura por algum problema de saúde, e a maioria das pessoas não sabem disso. Às vezes tem problema de tireoide, tem algum problema que está influenciando hormonalmente naquele problema dos pés. Então, dentro do tratamento, a gente também precisa desenvolver isso com a pessoa que está procurando tratamento plantar. Tem pessoas que se queixam assim, olha, eu tirei o calçado, eu pisei na terra, eu pisei no chão e meu pé rachou. Isso acontece ou é mito? Assim, aquela pessoa já tem um ressecamento nos pés, mas o que é que acontece? Você olha, vai ali, passa a lixa no pé, ou então faz um tratamento aleatório, ou então não faz nada. Seu pé vai ter o acúmulo de pele morta. Afinal de contas, a gente pisa 24 horas por dia. Tem pessoas que têm a sorte de ter o pé perfeito, mas tem outras que não. Você percebeu o acúmulo de pele morta, aquilo está se tornando uma coisa bem grossa e agressiva, você precisa procurar o tratamento para poder retirar. E isso é constante. Não vai tirar uma vez só e ele vai sumir. Ele vai voltar constantemente. Vai demorar mais, mas sempre vai voltar. Olha, nós estamos conversando com Clarissa Costa, ela é podóloga e enfermeira, conversando com a gente, mas tem participação do ouvinte, vamos trazer. Tem uns 20 anos que um dedo da minha mão inchou, e aí doía. Vai no médico, eu fui no médico clínico, chegou lá e me passou o antibiótico. Aí a minha cunhada chegou aqui, oxe, tua unha tá encravada. Isso aí eu conserto agora. Abriu, tirou, pôs, arrancou um pedaço da unha, o canto da unha, acabou o problema. Pela médica, eu perdi dinheiro dele, entendeu? Tem médico que não tem prazer, não nasceu para ser médico, e aí não adianta, tá na área errada. A senhora está certíssima. Um abraço, Jorge do Cancún. Obrigada. Aí a participação de Jorge, né? Obrigada, Jorge. Deixa eu explicar para você rapidinho. Geralmente, as pessoas, quando percebem uma inflamação na unha, principalmente quando ela está muito agravada, elas correm para o médico. Porque o médico vai passar um antibiótico, vai fazer alguma coisa. Gente, uma vez que a unha está encravada, com granuloma, com infecção, não adianta tomar nenhum tipo de medicação, que não vai funcionar. Não adianta procurar um paliativo, que alguém enfie um palito, que tire o pedaço. A única coisa que vai funcionar é você ir no podólogo e fazer o tratamento correto. O médico vai passar um antibiótico. É o dever dele, cuidar, olhar e passar para que desenvolva mais um pouco, que diminua. Vai diminuir, mas não vai sarar. Clarissa, eu te pergunto, a gente falando de médico, existe algum exame, existe algum raio-x que faz esse diagnóstico ou é a técnica mesmo? A técnica, até o próprio médico manda, olha e fala, procura o podólogo. Então não tem exame? Não tem exame, não tem nada. Ele vai olhar e vai dizer, eu procuro o podólogo. Isso aí realmente é um caso de podólogo. Quer ver outra coisa também que é muito falada pelas pessoas? Vou no dermatologista porque ele vai me dar o tratamento correto para minha micose. Quantas pessoas eu trato e já tratei que já gastaram milhões de dinheiro com dermatologia e já compraram remédios caríssimos e chegam lá com a unha pior do que já estava. Porque acha que realmente aquilo vai funcionar. O tratamento de micose só funciona com a limpeza da unha. Com a desbastação, ou você tira ela por completo na desbastação para continuar usando a medicação, ou isso não vai funcionar. Você vai gastar dinheiro com o dermatologista, vai ficar usando a medicação, vai ficar por muitos anos do mesmo jeito, mas se você não souber que aquilo ali só funciona com a podologia, você realmente vai jogar o dinheiro fora. Tem uma pergunta aqui do Jorge Luiz, do Jorjão. Calo nos pés tem solução para acabar? O que provoca a calosidade? Pronto. Existem vários tipos de calo, tá? Existe o calo de pressão, que é causado por algum ponto de pressão da coluna. Tem um calo, que é o calo de núcleo, que é um calo bem dolorido, tem um núcleozinho parecendo uma pedra dentro dos pés. E tem um calo, que é o cravo plantar. Esses calos são muito comuns nas pessoas. Alguns têm cura, sim, e outros não. Por exemplo, o calo de núcleo, em algumas pessoas tem cura, em outras não. O cravo plantar, sim, ele é mais fácil de curar do que o calo de núcleo. Então, assim, tudo é o tratamento correto, que você vai ter seguindo as orientações corretamente. Então, assim, alguns têm sim a facilidade de ser curado e outros não, mas para a pessoa ser curada, ela precisa ser tratada. Então, vamos procurar o tratamento adequado. Olha, vou pedir para Clarissa Costa ficar mais um pouquinho com a gente, 7 horas e 26 minutos. Clarissa é podóloga, enfermeira, está conversando com a gente. Nós vamos um breve intervalo comercial, tomar água, tomar um café e voltaremos daqui a pouquinho. O melhor do jornalismo. Canal aberto.